Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vamos contar um casozinho aqui que aconteceu lá no ano passado, mas eu achei interessante colocar aqui coisas culturais aqui do Egito. Vamos a isso? Eles se casaram numa quinta-feira e se divorciaram numa sexta, gente. Sim, na aldeia de Muslimia, no eleitorado tribal de Sam al-Hagar, na província de Sharqiya, norte do Egito, aconteceu um caso inusitado para nós, os ocidentais. O casal, já com tudo preparado, resolve se casar numa quinta-feira. E algo acontece para que os pais e para que ela decidisse pôr o fim ao casamento. Eles puseram fim ao casamento. Eles decidiram, depois de casarem, depois de 24 horas de casados, eles decidiram, sem mais nem menos, não dá certo. Vamos nos separar. Mas espera aí, essa decisão não foi apenas dela, foi dele. O pai da moça comemorou então com a sua filha, chamada Mena. Depois de ter feito esse casamento, resolveu sair pela cidade comemorando aquilo que ele foi provar, que eu vou contar agora para vocês. O marido da noiva, no dia seguinte, sai falando para a família que ela não era mais virgem e por isso que queria desfazer o casamento. Isso não deu 24 horas, logo no dia seguinte. Mas para ele saber isso, ele tinha que ter algumas bases, não é verdade? No dia seguinte ao casamento, o noivo grita em público sem dó. Aquilo era uma aldeia, gente. E ele sai sem dó. Minha noiva não é virgem. Atordoando todos e chamando a raiva do público. A raiva se acendeu especialmente nos familiares dela. A noiva foi para a casa do pai destroçada, sem saber como se defender depois do que havia acontecido. No mais estranho incidente relacionado à virgindade e honra de uma menina, aqui no Egito, um vídeo divulgado nas redes sociais começou a ganhar muita popularidade, muita fama. Sim, pessoal, nada mais, nada menos que o pai da jovem carregando sua filha, passeando com ela pela aldeia como uma procissão, em meio a uma multidão ali, cercando eles e gritando bem alto: aqui está a moça casta, está provado. Numerosos clipes se espalharam, especialmente nas redes sociais que vocês mais conhecem, encheram as redes aqui no Egito, e vocês sabem que aqui qualquer fagulha vira a notícia do ano, não é? E muitos comentários cheios de raiva, cheios de ódio, começaram a se espalhar sobre o facto, tanto pela maneira como o pai estava celebrando aquilo tudo, como pela maneira como o noivo também fez o escândalo todo sem ter minimamente relatos provados. Muita gente considerou que o que o pai estava fazendo era ofensivo para a menina, mas a menina estava lá junto com ele, toda dançando em cima do cavalo e vibrando no meio da população local após sair do exame médico. Pois é, não é assim, você entrega a filha e diz: eu não quero mais a sua filha porque ela não é virgem. Não, você tem que provar. Então a primeira coisa que eles fazem é se dirigir a um médico e fazer o teste, né? Fazer lá os exames médicos. Mas enquanto uns não gostavam, outros assumiram que era uma tradição popular nas aldeias e que continuava a ter valor, sim. O pai tinha o direito a honrar a sua filha e a honrar-se a si próprio. A honrar a sua família com aquele boato que podia destruir a vida da família toda, não só da garota. Após o divórcio só de voz, né? Porque ainda faltava a parte foi papelada. O pai então leva a filha para fazer o teste de virgindade no médico, porque o casamento então só tinha durado 24 horas e eles precisam tirar tudo limpo. O noivo então alegava que ela não era mais virgem e que ele não podia casar com uma menina assim, que já tinha perdido a virgindade, que ele foi enganado. Dó. É muita hipocrisia às vezes. O exame médico, então, e os resultados dos exames confirmaram a virgindade da menina. E uma cópia do laudo médico foi entregue à família. E enquanto eles estavam lá depois, saíram todos felizes do consultório. A menina tinha apenas 16 anos, pessoal. Após a confirmação dessa virgindade pelo médico, com o laudo na mão, eles saíram em procissão, abanando aquilo e gritando: afinal, a minha filha é casta. Vocês aqui
estão equivocados. Também nem sei de onde é que o noivo foi inventar tal boato. Talvez ele não gostasse da menina e resolveu fazer isso para poder se separar, né? Então eles fizeram uma grande festa rodeada dos aldeões, ali repetindo os cânticos, chegou a casta, ó pátria. Isso saiu em vídeo, que motivou a divulgação de um vídeo que circulou demais pela internet aqui. E juntamente com a cópia do documento do médico, provando a virgindade da sua menina. Após sair, então, o laudo, ambas as famílias, então, depois disso tudo, foram se reunir para chegarem a um consenso e solução desta humilhação toda. Eu já não queria mais esse camarada. Não admitiria nem sequer para uma filha, mas não consegui encontrar se eles continuaram juntos. Eu não queria, eu duvido. Não falaram muito mais. Se eles se sentaram para conversar, foi para voltar às boas. Eu não o admitiria. Um membro de conselho de acadêmicos do Al-Azhar, que eu já falei aqui para vocês que o Al-Azhar é a grande instituição islâmica aqui do Egito, ele comentou o incidente dizendo que o comportamento do pai é legal. Ele não fez nada de errado em sair pela rua comemorando. E não há nada de que haja proibição dele comemorar ali que realmente a filha dele era virgem. Ainda por cima, ouçam isto, gente. O pai da noiva, depois de tudo isso, vocês não vão acreditar. Ele foi preso. Sabe por quê? Porque as investigações revelaram que ela era menor de idade. Pois é, a lei aqui permite apenas com 18 anos de idade. Mas no interiorzão, no meio das tribos, e onde ela vivia, era uma família tribal até... ainda isso acontece. Casam entre os 15 e os 16, o pai é que assina. Então o pai foi preso, mas essa prisão não leva a muitos dias, ou muitos anos, ou muitos meses na cadeia. Ele paga a sua fiança, paga por isso, assume os compromissos em nome da filha e ele vai solto. Mas depois de toda a festa, depois de toda a celebração, o pai mesmo assim, infelizmente ele foi preso. Então uma fonte revelou também que a menina até tinha tentado pôr fim à vida devido à acusação da falta da virgindade, não é? Então isso aqui leva muitas meninas a se atirarem das varandas. Pois é, porque elas sabem o que isso vai causar para as famílias e para a vida delas futura. Então, segundo consta, a família do noivo era de camponeses mesmo, muito arraigados na sua terra, e a menina era um pouquinho mais moderna da cidade. Então, vou deixar aqui agora, os comentários estão abertos para vocês darem as vossas opiniões. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho um exagero, claro, nos dias atuais, esse tipo de situação. Outro exagero para mim é que não precisa ser espalhado para todos da cidade verem. Eu acho que isso se resolveria apenas entre os membros da família. Claro, mas a sua filha casou ontem, ela hoje já está divorciada. Temos um problema e vamos resolver. Depois que tudo resolver, a gente conversa. Mas não, tudo é exposto com muita paixão até, não é? Com muita emoção e menos razão. E depois acaba dando nesses problemas secundários, como é o caso do casamento antes da idade oficial. E, além disso, a menina acabou sendo exposta 2 vezes. Terceiro e último, o que eu acho mais absurdo, e como já disse aqui, é permitirem que o casamento continue depois de tudo isso. Para mim, não dava. Estava o caso encerrado e eu não queria ver a cara do fulano nunca mais. E foi isso por hoje. Uma história curta, mas que foi, assim, de certa forma, para outras culturas, absurda. Mas existe aqui, gente, e não é a primeira vez. Isso tá sempre acontecendo nesse Egitão aqui. Fiquem com Deus. Aguardem o próximo vídeo.